Ok, sacerdócio de Melquisedeque. Então, nós estamos falando do sacerdócio da igreja, que também é uma maturidade, porque em 1 Pedro 2,5 fala que a edificação, toda a edificação, ela tem um propósito, que é o sacerdócio. Então, por que você evangeliza? Por que você pastoreia? Por que você ensina? Por que você cuida da igreja? Por que você cuida dos irmãos? O objetivo é o sacerdócio. Porque somos uma nação de reis e sacerdotes. Em 1 Pedro 2,5 diz que é para sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nosso sacerdócio, ele é apostólico, porque é uma ordenança, mas é profético por natureza. Olha só, é uma ordenança, aonde a vontade de Deus já foi revelada. Por exemplo, 1 Timóteo 2,1. Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. É um sacerdócio. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote levítico, sacerdócio levítico, ele aspergia o sangue. Nós somos chamados para aspersão do sangue, 1 Pedro 1, versículo 2. Nós aspergimos o sangue, está escrito que nós podemos perdoar os pecados, se você asperge o sangue, clama, intercede por alguém. Você está abrindo caminho para o Espírito de Deus mover, para a graça do Senhor atingir. A igreja tem autoridade no seu sacerdócio. E aqui nessa passagem é uma exortação apostólica. Escuta, eu exorto que vocês orem. Prática de súplicas, orações e intercessões. Então, nós usamos esse versículo para orar pelos governantes, para orar pelos policiais, para orar por todo aquele que tem os juízes, todo que tem autoridade, para que vá bem com a sociedade, para que vá bem conosco, para que a igreja fique em paz, para que não haja corrupção, para que não haja maiores problemas, para que tudo fique em paz, para a igreja poder viver a sua vida normal. Eu creio que esse é o mérito desse versículo. Então, a vontade de Deus é que nós oremos, entende? Então, é uma ordenança, praticamente. Se você não orar, você está errado. Você tem que orar, você tem que ter uma prática de oração. Mas ela é profética também. O nosso sacerdócio é profético porque, especificamente, o que o Espírito está dizendo em determinada ocasião? Nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo. Então, nesse sentido, é uma revelação profética de algo mais específico que o Senhor esteja liberando em determinado momento. Eu usei esse versículo para falar como que você vai ouvir o Espírito? Ué, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração. Então, olha só, são práticas que vão gerando esse ambiente profético do Espírito. Como que você gera um ambiente profético do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus, e aí vai gerando uma atmosfera, inclusive semelhante aos céus, porque nos céus eles estão salmodiando, glorificando, eles estão com harpas, com cânticos. Então, é essa atmosfera que vai gerando esse mover profético do Espírito, entende? Muito bem. Então, ele é apostólico e profético, o sacerdócio da igreja. Agora, o que seria assim, uma oração mais apostólica, né? E uma oração profética? Então, veja bem, lembrando aqui do esquema do tabernáculo de Moisés, o incensário ficava aqui, ó, no local santo, correto? Lembra que tinha uma cortina que separava a Arca da Aliança.
Como você consegue ver em Êxodo 40, do 21 ao 30, que é o último capítulo de Êxodo, aonde Moisés está montando o tabernáculo, e ele vai explicando que a Arca da Aliança ficava isolada, que ficava atrás da cortina, e depois tinha deste lado o altar de incenso, o altar de ouro, aí tinha aqui o candelabro, e então a mesa dos pães, e fora daquele, então é o local santo dos santos, aí para cá o local santo, e na entrada a bacia de bronze, o altar de bronze. Isso em Êxodo 40, mas em Hebreus 9, 3 e 4, o autor de Hebreus, profeticamente, coloca o altar de ouro para incenso junto com a Arca da Aliança. Olha só, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro. Então ele coloca a Arca da Aliança e o altar de ouro para o incenso no mesmo ambiente. Mas isso é profético, porque no tabernáculo de Moisés não era assim. E, na realidade, isso aqui está refletindo Apocalipse capítulo 8, que tem uma oferta de incenso diante do trono de Deus. E o altar de incenso está diante do trono de Deus. Então, se você não tem revelação da arca, tá? Então, se você não tem a revelação profética que do poder do trono de Deus, você está orando deste lado. Você está orando, é como se aqui, bem aqui, tivesse ainda a cortina. E você pode orar aqui, você está orando no local santo. Uma oração apostólica, você está orando no seguinte sentido, né? De você dizer assim, Senhor, abençoa as pessoas com autoridade, abençoa os governantes. Oramos por Brasília, oramos pelo governo de São José dos Pinhais, oramos pelo governo de Curitiba, do estado, assim por diante. Oramos. Isso é uma oração segundo as Escrituras. Você ora para agradecer a tua comida, você agradece, Senhor, pelo alimento, você ora de uma forma simples, não de uma forma profética, né? Agora, se você, para orar, se você, antes de orar, você começa a tanger um instrumento, e você começa a salmodiar o Senhor, invocar o nome do Senhor, e bendizer ao Senhor, e aí você vai orando, vira uma oração profética. E aí o incensário já estaria dentro, no mesmo ambiente que a Arca da Aliança, como diz em Hebreus 9:4. Tá? Então, a diferença está entre Êxodo 40 e Hebreus 9. O sacerdócio de Melquisedeque, que é o nosso sacerdócio, ele teve um momento de prática, que foi no tabernáculo de Davi. Então, é diante do Santo dos Santos, Davi colocou a arca no meio da tenda, ele tinha autorização, ele tinha sacerdócio, então ele colocou, ele gerou um ambiente de musical com harpas e instrumentos de sopro, adoração, salmos. Davi enxergou o trono de Deus e estabeleceu uma ordem de adoração na autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Então é o único estudo de caso que a gente tem nas escrituras é Davi. Davi se movia não no sacerdócio levítico, se movia no sacerdócio de Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Melquisedeque, em prática, funcionava quando Davi, que já representando a graça, o nosso sacerdócio, colocou a arca no meio da tenda, 1 Crônicas 16:1, e encarregou com autoridade, a autoridade sacerdotal, que é o mesmo sacerdócio de Cristo, que é o mesmo sacerdócio nosso,
ele encarregou Asaf e seus irmãos e a render graças, invocar o nome do Senhor, salmodiar, buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença e também a profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. 1 Crônicas 25:1. Bom, profético, por que profético? Então, como já dissemos ali agora há pouco, é necessário conhecer o que o Espírito, a mente do Espírito. Olha, nós não sabemos orar como convém. Então, o Espírito intercede por nós. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que intercede pelos santos. Mas a nossa confiança é que se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então, o Espírito sabe a vontade de Deus, porque o Espírito sonda os corações e conhece a mente do Espírito. Mas nós precisamos também conhecer a vontade de Deus, em casos específicos. Veja que em casos, num caso mais geral, genérico, é fácil conhecer a vontade de Deus. Mas num caso mais específico, nós precisamos que o Espírito revele. E isso pode acontecer mediante uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. O Senhor pode liberar um dom do Espírito com discernimento. Lance Lambert, a gente leu um livro dele aí, que o Gerson Lima publicou, sobre oração coletiva, que falava sobre isso. Então, eu inclinarei os ouvidos a uma parábola e decifrarei o enigma ao som da harpa. Por quê? Porque quando tanger, quando salmodiar, contemplando o Senhor no santuário, meditando no santuário, o Senhor revela coisas. O Espírito revela coisas. Como no caso de Eliseu aqui. Bom, diante do trono, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Não sei se o céu desce, ou se nós subimos, ou se é no Espírito, mas de alguma forma a igreja acessa regiões celestiais, e é uma experiência de toda força, de toda mente, de todo coração, de toda alma, como Davi entrando com a arca, de toda força, toda a mente, toda a alma. Minha alma desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração, minha carne exultam. Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Ok? Então, enchei-vos do Espírito, louvando a Deus de coração. A palavra e o poder, então, é apostólico e profético, porque sempre a Escritura fala o apostólico, a palavra, o cotidiano, o racional. Com a mente, sou escravo da lei de Deus. Então, refletindo só um pouco sobre o apostólico e profético, que então nós precisamos ter a mente renovada pela palavra, que já é uma iluminação do Espírito Santo. E o poder aponta para o profético, que é o sobrenatural, o celestial, os poderes do mundo vindouro. Por exemplo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hebreus 6:5. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra e o poder. Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo dizendo que ele se movia no poder de Deus e na palavra da verdade. Já na saída aqui falando da Filadélfia, já diz assim, né? Tens pouco poder, mas guardaste minha palavra. Como também na época de Zorobabel. Não despreze os dias dos pequenos começos. Quer dizer, talvez momentaneamente nosso poder seja pouco poder, porque o Senhor está restaurando coisas agora, odres novos, como diria o John Walker, para a gente poder receber o poder que está vindo neste último avivamento e não se perder.
Então, no momento temos pouco poder, mas glórias a Deus por aquilo que temos, por alguma coisa que temos tido até hoje. Então, a conclusão é que a noiva de Cristo atinge a maturidade, e essa é uma condição para suportar o tempo do fim. Fim dos tempos, nós temos que ser como muros, e os seios como torres, diz a palavra em Cantares 8:10. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. A igreja madura, ela discerne o corpo de Cristo, ela discerne a história da igreja, ela julga, ela aproveita aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, ela tem um link de gerações entre pais e filhos, e ela se torna madura, e ela se torna robusta, e ela pode suportar a pressão do tempo do fim. Amém. Obrigado.